Boa noite, doutor. Tudo jóia? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Tudo Desculpa aí o certo. atrasinho de 1 minuto, né? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. O pessoal tá com dúvidas sobre esse assunto que o doutor domina. A gente vai esclarecer tudo hoje para não restar dúvidas. E se o pessoal tiver algum problema, a gente já orienta, já dá o caminho das pedras para o pessoal resolver isso mais rápido possível, né não? Claro, vamos falar hoje um pouquinho sobre direito de trânsito, em especial aí o que tange a transferência de veículos, né? E eu Sim, acho que vai ser um bate-papo muito bom, né? Vai agregar muito para nos assistindo. muito bacana. Então vamos lá, doutor. Vamos apresentar aqui para quem está assistindo a gente. Meu nome é Gabriel Pacheco, eu sou advogado especialista em direito do trabalho. E como eu não consigo abraçar o mundo jurídico inteiro, eu preciso de colegas, parceiros que atuam em outras áreas para tentar fazer parcerias, para resolver problemas dos clientes, porque o pessoal tem problemas em todas as áreas, família, patrimonial, relação de emprego, enfim. E é impossível nós, como advogados mesmo, conseguir resolver todos os problemas de todas essas áreas. Então a gente precisa de parceiros, por isso que eu chamei o doutor, para resolver questões voltadas à transferência veicular. E nessa semana, eu separei uma caixinha de perguntas para o pessoal mandar algumas perguntas, porque tem muita gente com medo de golpe, tem muita gente caindo no golpe da venda do carro pelo OLX, tem muita gente que vende o carro, não sabe se foi transferido, fica naquela luta, naquela agonia, vem multa no nome da pessoa e tudo. E a galera quer tirar dúvida com o especialista a respeito, por isso que eu chamei o doutor e agradeço muito a presença do doutor aqui na nossa live hoje, viu? A satisfação é toda minha, agradeço o convite. E vamos falar assim um pouquinho sobre as transferências, né, veiculares, os caminhos que a gente tem que tomar, os cuidados. Então, eu acredito que realmente vai ser uma live muito boa e eu fico muito feliz de estar fazendo isso aqui com você, né? Levando em consideração que há um tempo atrás trabalhamos juntos e onde eu fui seu estagiário, né? Então é muito bom a gente acompanhar esse crescimento profissional, tanto meu quanto seu também, que atua hoje especificamente, se não me engano, só em direito do trabalho, né? Mas então, Gabriel, o que eu venho trazer aqui para vocês? O porquê da escolha, né, de atuação no direito de trânsito, em especial, envolve um pouco também direito civil, mas no que se refere à transferência de veículos, né, compra e venda de veículos. O que acontece? Né? Hoje, muito provavelmente, você conhece uma pessoa que fez um contrato verbal com outra, vendendo um veículo, e simplesmente entregou a posse do veículo para essa outra pessoa, o comprador. Né? Fiz um contrato aqui com você, você fez um Pix para mim, no R$19.000, o valor do veículo, e eu te entreguei as chaves, você foi embora. Isso acontece e com frequência. Então, assim, o motivo da minha escolha em estar atuando nessa área também é justamente em razão da demanda. Então, hoje, né, se me perguntar assim, Nicolas, como que eu tenho que fazer para estar realizando a transferência veicular de maneira correta, né? O primeiro passo que eu sempre indico para todos os clientes, primeiro, não é necessário contratar um advogado para isso. Você consegue realizar essa atividade. Mas é primordial que no primeiro momento você peça, tá, ao vendedor o documento do veículo, placa e Renavan. O que você vai fazer com essas duas informações? Você vai no Detran do seu estado, aqui em Goiás a gente entra no Detran Goiás, coloca lá a placa, o Renavan, e ali você já consegue puxar uma lista de multas, de IPVAs que estão em atraso. Se, porventura, tem uns 3 IPVAs ali que não foram pagos, né? 3 anos de IPVA atrasado. Muito certamente, esse já vai ter um processo na dívida ativa do Estado, o Estado vai querer executar, tá? Porque sofre alteração nesse valor, o Estado não vai deixar passar. E aí você está comprando um veículo que tem IPVA atrasado, que tem multa, muitas vezes tem multa de bafômetro, a pessoa não tem condições de pagar, já a multa é um valor, R$2.900, às vezes é até superior ao valor do veículo, né? Falando assim, de veículos que já saíram de uso, né? Então, o primeiro passo é esse. Pegou a documentação, entra no site do Detran, faz uma consulta prévia. Tá tudo bonitinho, tem multa, mas estão todas pagas, foi feita a pontuação, tá tudo correto. Próximo passo. Você vai preencher o recibo de compra e venda, tá? Que é aquele comumente chamado de verdim, né? Que é o documento único de transferência. Esse preenchimento, você vai colocar ali a assinatura das partes, né? Comprador e vendedor, vai fazer o reconhecimento de firma em cartório. Pausa nesse momento.
Quando chega no cartório para reconhecer firma, no tabelionato de notas, 98% das pessoas fazem um outro documento que eu quero chamar a atenção, a procuração pública. O que é essa procuração pública? O trâmite para você transferir um veículo hoje são mais ou menos 7 etapas, vamos colocar assim. Com a procuração, você faz a metade do caminho e entrega a responsabilidade a outra pessoa, a pessoa que está comprando. Vamos lá. Preenchi o recibo aqui com você agora no cartório, assinei, reconheci firma. Aí eu falo assim, Gabriel, minha vida está uma correria, eu não tenho tempo para estar indo lá no Detran fazer essa transferência. Eu posso fazer uma procuração pública aqui te entregando poderes para atuar em meu nome e você resolve tudo? Aí você vai falar assim, tudo bem, eu estou comprando aqui o veículo, eu quero resolver a situação logo. A gente faz um documento, a procuração pública e tal, fica com você, só que você também não efetua a transferência. Você também não efetua a transferência. E quais são os efeitos de não efetuar essa transferência? Multa, IPVA, igual eu falei, licenciamento obrigatório, né, que vai para o seguro DPVAT. Então, assim, são débitos que, a depender do veículo, né, são maiores ou menores, mas, de qualquer forma, são débitos que todo mês, todo ano, estão ali. E se você deixa isso passar, vai acumulando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, às vezes, né, existem casos que as multas, os débitos que tem no veículo são débitos superiores ao próprio valor do bem. Então, é importante a gente tentar. Mas, voltando, se eu não fizer a procuração, qual que é o próximo passo? Seria o pagamento, pelo próprio site do Detran, o pagamento da taxa de transferência. Pagou a taxa de transferência, agenda uma vistoria, né, onde sai ali, qual que é o documento mais importante de uma vistoria veicular? O laudo do veículo, né? O laudo veicular. Porque lá vai aparecer o número do chassi, tudo certinho, toda a descrição do veículo. Em seguida, o que você tem que fazer? Pega o CRLV, já pagou, já fez a vistoria, pega o CRLV assinado, né, reconhecimento de firma, tudo bonitinho, certinho. Os documentos pessoais, tanto do comprador quanto do vendedor, comprovante de endereço, CPF, RG, leva, né, faz outra solicitação ao Detran, agenda isso aí e faz a transferência, doutor. É isso. Esse é o passo a passo. Agora, os cuidados que temos que ter é justamente no momento de fazer a procuração. Porque muitas pessoas fazem essa procuração e na cabeça é o seguinte, já vendi o veículo, entreguei poderes para o outro, efetuar essa transferência, e se ele não efetuar? Aí, certo dia, casa, chega a carta de citação de um processo de execução fiscal. E você não sabe o que se trata. Seu nome foi negado. Você sabe por quê? Está protestado, e o Estado protestou seu nome, você não sabe. Justamente por esse excesso de confiança. Então, por ser algo que acontece corriqueiramente, né, a gente busca aí saídas somente no Poder Judiciário. Tá? Então, doutor, vamos lá recapitular rapidinho. Primeira coisa, então, que o cara faz, desde o início, primeira coisa, ele vai negociar e tudo mais, e fala pra gente de forma objetiva os passos que o senhor falou aí, bem, bem rapidinho, só pra gente memorizar. Vamos lá. Primeiro você pega a placa, né? Gabriel, você tem que mutar aí o seu microfone para não dar eco. Beleza? Você pega a placa e o Renavan do veículo, faz uma pesquisa no site do Detran, não tem débitos? Próximo passo. Preenche o recibo de venda do veículo, vem todo veículo, tem. Hoje são digitais esses recibos. Faz a assinatura das partes, né? Hoje com a assinatura digital também, bem provável que alguns Detrans do Brasil devem usar esse serviço. Mas enfim, assinatura das partes com reconhecimento de firma. Reconheceu a firma, pagamento da taxa para estar fazendo a transferência. Isso tudo é agendamento do Detran, processo, trâmite totalmente administrativo, tá? Extrajudicial, que a gente costuma dizer. Marca a vistoria veicular, onde sai o laudo do veículo, ali você resolve qualquer outra pendência que tiver. O chassi corroeu, né? Oxidou. Acontece, o número de chassi oxida com frequência. Então, assim, tá tudo certinho. Depois da vistoria, você leva novamente os documentos, agenda, né, lá no Detran para fazer essa transferência, levando a documentação, você resolve isso aí. É simples. Só que, é o que eu falei, onde que mora o problema? É no desleixo ou no excesso de confiança, vou chamar assim de excesso de confiança, em fazer uma procuração e deixar com que o outro efetua e faça algo que é de sua obrigação.
Detalhe que eu esqueci de comentar. A lei, o Código de Trânsito Brasileiro, determina o prazo de 30 dias para você estar fazendo todo esse trâmite. Então, assim, é bem rápido, tá? É bem tranquilo, costuma dar certo, né? Não dá certo é quando, de fato, eles não efetuam a transferência. Aí deu. Doutor, e existe a necessidade do contrato de compra e venda ou só esse reconhecimento de firma da assinatura no recibo é suficiente? É suficiente, nós entendemos como um justo título, né? Esse documento. Então, ele, de certa forma, comprova ali, tem um nexo causal entre quem está comprando e quem está vendendo. Ali a gente já consegue caracterizar o negócio jurídico. Agora, a realização de um contrato, né, oneroso, todas aquelas características, princípio da boa-fé objetiva, pacta sunt servanda, é claro que dá mais segurança jurídica. Mas, se porventura a pessoa tiver só o documento, só o recibo assinado, também é reconhecido como efetuação de um negócio jurídico. Tá? Até porque cumpre as regras do 104 do Código Civil que fala agente capaz, objeto lícito possível determinado, enfim, tem todas as características do negócio jurídico. Assim como todas as relações que não exigem a formalidade do contrato, se fizer o contrato é sempre melhor, né? Não tem como fugir. Se você faz algo bem bonitinho ali, com cláusulas específicas, colocando prazo para fazer a transferência, colocando prazo para entrega de chaves, prazo para submeter a vistoria, até mesmo os prazos mais rígidos do que o prazo que o Detran dá, que o procedimento administrativo dá muito mais segurança, né? Concordo, muito mais segurança. E aí você consegue caminhar e, eventualmente, se surgir algum problema, você com um contrato consegue resolver de maneira fácil, né? Uma prova substancial para o seu processo, né? Para comprovar o que você está falando. Agora, doutor, o que nós fazemos? Eu trabalho com essa ação, toda semana chega cliente aqui no escritório com esse tipo de ação. O que a gente faz quando a pessoa chega para você e fala assim, doutor, é o seguinte, vendi um carro em 2017, meu nome está protestado, o Estado protestou, tem multas lá no valor de R$6.000, eu não sei com quem está o veículo, e eu vendi para o João nesse período, 2017. A única coisa que eu sei é que no dia fizemos uma procuração e é isso. Doutor, é isso. Quero livrar meu nome lá, quero arrumar tudo certinho. Tem como resolver extrajudicialmente? Infelizmente, não. Só através, né, de ação judicial promovida por advogado ou defensor público, enfim. E nessas ações, eu quero deixar claro que você pode ir ao juizado, tá? Seja da Fazenda Pública Municipal, quando você não encontra esse devedor não, perdão, essa pessoa, né, que está na posse direta do veículo, se você desconhecer, você propõe essa ação, tá? A pessoa que está nos assistindo aí, o pessoal, vai ao juizado da Fazenda Pública Municipal e entra com a ação contra o Detran. Porque pensa comigo, o Detran ele não tem conhecimento de todas as transações que acontecem, né, nesse meio. O que o Detran sabe? Quem é o proprietário? Tomou multa, não consegui saber quem é o condutor. Multa pro proprietário. Presume-se, né, em regra, que as multas são todas para o proprietário. Então, nesse sentido, é importantíssimo você tomar precauções, né, evitar futuros problemas. Tudo bem, a pessoa chegou, o que eu faço para entrar com essa ação? Primeiro, né, no âmbito dos juizados. Quando você não encontra a pessoa, se você tiver uma procuração que fala assim, ao dia tal, dia 24 de dezembro de 2017, compareceram nesse cartório, fizeram. Se você tiver esse documento, o juiz de plano, em liminar, já defere o pedido, e coloca que as multas que tiveram depois desse período, 2017, a pessoa não se responsabiliza. Então, ali, numa decisão liminar de plano, ela já consegue, claro, demonstrando, né, os requisitos lá da tutela de urgência que a gente já conhece. Mas esses requisitos são gritantes, né, eles estão aí. Pois bem, aí a pessoa já começa e evita, né, maiores problemas em seu nome. Agora, se a pessoa sabe com quem está o veículo, por exemplo, conversa no WhatsApp, manda mensagem, fulano, você vai fazer transferência? Não vou. Também é de competência do juizado especial civil, tá julgando esse tipo de demanda.
como que funciona? Mesma forma. Quando eu falo liminar, para as pessoas entenderem, é uma decisão que ela sai mais rápido do que a sentença. É mais ou menos assim. Tanto é que, quando a gente pede uma liminar, a gente quer que na sentença confirme a liminar. Então, nessa liminar, eu costumo pedir para colocar sempre o bloqueio Renajude. Eu quero falar um pouquinho sobre esse bloqueio Renajude, porque é um bloqueio, é uma constrição judicial. Eu não consigo colocar essa constrição, quem consegue é só o juiz determina, né? E com essa constrição judicial, o veículo fica, em tese, proibido de circular. Por quê? A pessoa quem tem a posse direta do bem, está dirigindo o veículo, não efetuou a transferência, mas a polícia parou, foi parado em blitz, o veículo é apreendido automaticamente para forçar a transferência. Entendeu? Então, o bloqueio Renajude é o que eu mais gosto. De certa forma, ele é bem efetivo, sim. Tá? Demora, não é sempre que dá certo. Às vezes eu tenho um bloqueio judicial, a constrição aqui no estado de Goiás, mas o carro está rodando lá no Maranhão. Então, é complicado, mas quando funciona muito bem. O carro é apreendido e a pessoa não tira, vai para o pátio, qual que é o problema? É isso. Então, vai lá e efetua a transferência. É isso, Gabriel. É uma ação muito boa, né? Resolve rápido para o cliente que está na angústia. Fora outros detalhes, né? Porque eu vou falar um pouquinho sobre o risco do dano de você não entrar com uma ação dessa. Hoje, se acontece uma batida de carro, só que eu sou proprietário do carro, emprestei o carro para você. Você bateu o carro. Eu e você temos responsabilidade solidária nisso aí. Agora, você imagina eu passar o meu veículo para uma pessoa que eu não conheço, ela bateu o carro, está recebendo um processo e eu ainda tenho responsabilidade solidária do dano que ela causou. Entendeu? O que preleciona lá o artigo 932 do Código Civil é isso, essa solidariedade. Então, temos aí um perigo de dano. Outro perigo de dano, multa. IPVA, protesto do nome, né? Enfim, vai negativar ali seu nome mesmo. Então, não vai para o Serasa, mas vai para a dívida ativa, que é a mesma coisa, só que funciona para o Estado, município, União. Enfim, fica caracterizado, então, o perigo de dano e a importância da gente estar entrando com essa ação para resolver esse problema, em razão da ausência da transferência veicular. Se o proprietário faz tudo certo, igual o doutor orientou, todos os passos, não vai ter esse problema. Vai passar por tudo, todos os passos bonitinho, vai transferir, vai ter a segurança de que o veículo está transferido. Doutor, só quero voltar em uma questão que o senhor falou para pesquisar junto ao documento do veículo, se tem multas, se tem imposto atrasado e tudo mais. E eu chamo a atenção para mais um detalhe que eu vejo muito na Justiça do Trabalho, que é constrição de veículos, que na execução trabalhista funciona da seguinte forma: às vezes você compra um veículo, não faz a transferência, está na posse do veículo, e quando você, às vezes, passa por uma esquina, a polícia te para, leva o seu carro, porque esse carro está sendo executado por uma dívida lá na Justiça do Trabalho. Então, aí você fica, meu Deus, eu adquiri o carro de boa fé, eu paguei o documento, eu recebi, fizemos até contrato de compra e venda, agora o antigo proprietário do carro está respondendo uma ação trabalhista, uma execução trabalhista, e por conta disso, o carro que está comigo, que eu comprei, está sendo penhorado, está sendo buscado aqui para pagar a dívida. Isso tudo acontece por quê? Porque a transferência da titularidade do veículo não foi feita. Então, para a justiça, para o registro do Detran, o veículo ainda é do antigo proprietário. E aí, se você não faz uma pesquisa também, além de consultar para ver se existe multa, se existe imposto, se você não consulta se aquele bem ele está pendente de alguma execução, se ele está pendente de algum processo, não só na competência da Justiça do Trabalho, mas na Justiça Comum também, se você não fizer essa verificação, antes da sua transferência, ele pode ser apreendido para saldar uma dívida do seu antigo proprietário, né? Pode, mas tem uma saída judicial para isso aí. Tem um procedimento dentro do Código de Processo Civil, nas ações ali, os procedimentos especiais que fogem da rotina do procedimento comum, uma ação chamada embargo de terceiro. Com o embargo de terceiro, né, eu não vou explicar o que é o embargo de terceiro aqui, mas funciona da seguinte forma: quem pode propor essa ação é o possuidor ou proprietário da coisa, do bem, né, móvel ou imóvel.
A gente costuma ver mais em imóvel a aparição dos embargos de terceiro. Mas, comprei o carro, ele está sendo objeto de execução trabalhista. Se eu opor, né? Vamos ser mais técnicos. Se eu opor aqui um embargo de terceiro na Justiça do Trabalho, e comprovar que eu tenho justo título, que eu comprei antes de efetuar a execução, enfim, que eu agi de boa fé, eu consigo retirar essa restrição. E aí a execução ela é frustrada, de certa forma, porque quem estava executando o bem descobre que aquele bem não pertence mais à pessoa, né? E aí vai, enfim, a execução ela é direcionada a outro ramo, né? Sai ali da questão do patrimônio, que a gente sabe que tem uma ordem de execução, né? Depois que passa dos bens, ou o processo fica suspenso, ou o exequente determina ali outras maneiras, outros modos de prosseguir com a execução. Então esse é outro risco, né? Outro risco da pessoa não transferir. Além de vir multa, além de vir o imposto cobrando, além de ter todo esse transtorno, ainda pode vir o oficial de justiça e tomar o veículo. Isso se não seguir esses passos direitinho, você vai acabar sendo sujeito a esse tipo de constrangimento. Enfim. E, doutor, uma dúvida que a galera mandou durante a semana é o seguinte: a vistoria feita no veículo, ela é assim, por fora, né? Olha mais ou menos, vê se está funcionando, vê se o carro liga, vê se as lanternas estão funcionando. Mas um veículo é um bem complexo, né? Ele pode apresentar diversos defeitos. E a galera tem dúvida no seguinte: comprei um veículo, passou pela vistoria, tá tudo certo. Aí o veículo vai apresentar um problema no motor, um problema em alguma parte que inviabilize o funcionamento desse veículo. E aí eles ingressam com a ação, briga na justiça porque fala que era um vício oculto e tudo mais, mas o proprietário fala assim: não, passou pela vistoria, tá tudo certo, o veículo tá zero, não tem o que questionar, não tem o que discutir. E aí o cara faz o quê? Fica no prejuízo? Como é que resolve essa situação aí? Então, essa situação ela acontece também, tá? E por muitas vezes, os juízes aqui eles não atribuem responsabilidade ao Detran, porque deveria ter sido feita uma vistoria imperiosa, né? Uma vistoria bem feita, o que não é o caso. Então, essa tese de alegar, mas foi feita a vistoria, não costuma colar. E aí há condenação em razão do vício oculto, tá? Então, vamos lá. Comprei, a gente tem que entender, eu vou puxar um gancho aqui, nós temos que entender que em certos momentos vai ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, que é uma das leis que mais beneficiam, né, os consumidores, e em certos casos, o Código Civil. Quando eu descubro isso, e isso eu falo em todos os vídeos que eu tenho lá no TikTok, que eu tenho aqui no Instagram do escritório, você tem que parar um pouquinho e analisar a situação. Consumidor é sempre o destinatário final do produto ou serviço. Ah, doutor, eu compro e revendo. Não é consumidor, não. Você tem que usar. Essa caneta aqui, eu sou consumidor porque eu uso ela para escrever, ela não está à venda. Então, primeiro passo, identificar o consumidor. Fornecedor, quem que é o fornecedor nessa cadeia? É aquele que fornece serviço ou produto com habitualidade, ou seja, todo dia. Eu, como advogado, sou fornecedor. Eu respondo pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu apresento todos os dias, né, através de contratos de honorários, enfim, com habitualidade o meu serviço. E com produtos também seria da mesma forma. Por que eu falo isso? Porque quando eu compro um veículo de uma garagem, quando eu compro um veículo seminovo, quando eu compro um veículo de uma concessionária, as regras aplicadas ali são a do Código de Defesa do Consumidor. E ali tem uns prazos diferentes, tá? São prazos diferentes do que seria se fosse numa relação civil. Então a gente tem que ficar atento a isso aí, questão de 90 dias, 30 dias, em uma coisa e outra em outra. E no Código Civil a regra é outra. Pois bem, passando disso, quando a gente aplica então o Código Civil? Quando eu vou lá aqui em Goiânia, né, você está em Unai, mas aqui em Goiânia você certamente conhece esse evento que eu vou falar aqui. O Código Civil é aplicado lá no leilão. Sabe o leilão ali de Serra Dourada? Não é nem o leilão, como é que é o nome lá? Esqueci. Feirão, né? É o feirão. Lá no feirão aplica-se o Código Civil. Porque lá você tem um vendedor que não faz isso com habitualidade. Ele está só vendendo o carro. E ali, se você comprar um veículo que passou
2 semanas tem um vício repetitório, tem um vício oculto, um vício de difícil percepção no momento da compra, aí você aplica as regras do Código Civil. Então, é importante a gente se atentar a isso, porque isso acontece demais, tá? O cliente já chega aqui com a petição pronta. Doutor, aconteceu isso, o Código de Defesa do Consumidor diz isso, não sei o que, a solução é essa, você faz? Você já passou por isso. Isso acontece porque, ainda bem, né? Esse é o lado bom da internet, as pessoas pesquisam, né, e vão perguntar isso, é forçar você a saber, né? A pessoa faz um teste para ver se o advogado está sabendo do que se trata. Então, quando chega esse tipo de cliente, já falou, opa, peraí, não é assim, né? Nessa situação vamos usar uma lei tal, né, em razão de você compra, não haver habitualidade que a gente aplica, ou Código Civil, em outros casos, o Código de Defesa do Consumidor. Então, é isso, Gabriel. É importante a gente estar sempre atento a qual a lei, né, aplicar no caso concreto. Não, perfeito, perfeito. E só para a gente encerrar, doutor, porque eu acredito que ficou bem claro, se o pessoal tiver alguma dúvida aí, pode encaminhar para a gente, que o doutor solucionar a dúvida de vocês. Mas, para encerrar, então, uma última pergunta que fizeram muito aqui na caixinha de perguntas é quando o proprietário do veículo deixa o veículo à disposição à venda numa garagem, essa garagem transfere o veículo, transfere não, né? Entrega o veículo para um comprador, um possível comprador, e não transfere. Aí a garagem simplesmente desaparece, a garagem simplesmente fecha as portas, ou seja, o possuidor do veículo não tem nem ideia de quem que é o proprietário, às vezes está na propriedade da própria garagem, a garagem sumiu. Chega muito cliente no escritório com esse imbróglio aí. E, assim, ação judicial seria o caminho, mas existe forma extrajudicial de resolver isso? Uma forma mais fácil? Ou como que o senhor vê uma solução para isso? Esses casos acontecem mesmo com frequência. Vou dar um exemplo que aconteceu aqui no escritório com um cliente, que foi o seguinte. Há uns anos atrás, 2016, ele comprou um veículo de uma garagem, normal, fez o financiamento com o banco, tal, pagou o veículo certinho, e ele andava com o documento único de transferência, ou CRLV, pode chamar assim, cujo nome ali estava o proprietário, a pessoa que deixou o veículo lá na garagem. Falou, vocês vendem e tal, vocês passam uma porcentagem da venda para vocês, aquelas coisas e tal. E ele andou com esse documento em nome de outra pessoa durante muito tempo, porque hoje, se você for parado, e não estiver carregando o CRLV, você tomou uma multa. Você tomou uma multa. R$52, mas é uma multa. Enfim, mais a pontuação. Vamos lá. Essa pessoa, com o passar do tempo, ela quitou o carro junto à instituição financeira, baixou a alienação fiduciária, e aí, quando ela foi atrás da garagem para pegar o documento, a garagem não existia mais. O que fazer? O que fazer? Primeira pergunta, tem contrato? Não tem. Na maioria das vezes não tem. Porque o pessoal da garagem sabe também que o contrato dá maior segurança jurídica pro consumidor, né? E acaba não favorecendo muito a garagem. Enfim. A garagem não existe mais. O que eu faço? Se a garagem tinha a responsabilidade de efetuar a transferência e não fez, ação indenizatória, pedido de dano moral contra a garagem. Ah, Nicolas, ela não existe. Calma, existe sim. A gente faz uma pesquisa, olha o quadro societário, procura uma pessoa, só se a pessoa física morreu. Aí realmente eu sento e choro, mas se não, ação judicial indenizatória. Como que eu resolvo isso da maneira mais rápida possível? Pegou o documento, tá lá o nome do proprietário, faz uma pesquisa, joga nas redes sociais, às vezes você encontra a pessoa. E fala assim, fulano, você lembra que você deixou o carro lá na garagem, 2 irmãos, e o Rogério e o Roberto morreram e tal, não existe mais nada, mas ainda está no seu nome, você está disposto a fazer uma procuração aqui? Eu resolvo a situação, só quero um dia que você vá ao cartório. Normal, resolve extrajudicialmente. Agora, se não encontrar a pessoa, aí também, através de ação judicial. Até porque, na ação judicial, nós, advogados, temos meios de encontrar as pessoas, né? A gente conhece aquela pesquisa Cenops, o Cisbajude, né? E ali aparece os possíveis endereços, né, de cada pessoa. É isso. É uma das maneiras mais fáceis de resolver. Perfeito, doutor. Ficou claro, ficou claro. Mas, para ficar de alerta para o pessoal, o melhor é fazer o contrato de compra e venda e colocar na mão de quem conhece.
O mais seguro é contratar um advogado para fazer essa transação, ou um despachante que seja experiente, porque às vezes a pessoa quer fazer tudo, se embanana nas etapas e que esquece de alguma coisa, aí acaba que a aquisição de um carro que é um sonho vira um pesadelo. E aí vira problema, leva para o escritório, aí processo demora, aí a pessoa. Enfim, é transtorno, é transtorno. Então o melhor mesmo é seguir as orientações do Dr. Deuga em relação aos passo a passo de transferência, ou de fato colocar na mão de quem conhece. Não, e outro detalhe, eu falei as remediações, né, os cuidados que nós temos que ter em relação aos documentos. Mas e com o veículo? Cara, hoje você vai comprar um veículo, chama um mecânico, contrata um mecânico, fala assim, não, a sua diária é quanto? É R$200. Tá aqui. Eu vou comprar um veículo, eu quero que você, né, faça um check-up. Ah, tal peça não é original, tal, não sei o quê. Faz uma vistoria, você, particular, no veículo, e vê se é um bom veículo. Porque pensa comigo, existem casos em que as pessoas juntam dinheiro durante anos, compram um veículo, passa 2 semanas, o veículo estraga. Tem que deixar no mecânico, né, para arrumar. E isso nunca aconteceu comigo, espero que nunca aconteça, nem com você, nem com ninguém que esteja nos assistindo, mas causa um transtorno, assim, gigantesco, né, porque você juntou toda a renda da família ali, muitas vezes. Aí você compra um veículo, comprou o veículo, passou 2 semanas e estragou, opa, peraí. Então essa é uma das prevenções que a gente tem que ter também, na hora de estar adquirindo o veículo. Tanto essa questão, lembrando, falei aqui incansavelmente das remediações administrativas, documentos que a gente tem que ter, como funciona o passo a passo, mas essa também no veículo é importantíssima. Perfeito. Doutor, obrigado. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite para participar dessa live. O pessoal aqui não mandou dúvidas, acredito que é porque a gente conseguiu solucionar todas aqui no nosso papo, porque realmente é uma situação que acontece todo dia. Todo mundo uma hora compra um carro, né? Não tem como. Você precisa do veículo para trabalhar, você precisa do veículo para você se locomover na cidade. Então, se você ainda não comprou o carro, você vai comprar, né? Independente da sua idade. E está sujeito a passar por isso, a ter essas dificuldades. Então, te agradeço mais uma vez por ter aceito o convite. E o pessoal aqui que tiver dúvida, que tiver alguma coisa para questionar nessa área, eu vou direcionar todos para o senhor solucionar, para o senhor resolver o problema desse pessoal, tirar as dúvidas. Se eles precisarem de assistência, o senhor pode assisti-los em juízo. Enfim, eu vou deixar o canal aberto para sempre estar enviando pessoas que tenham problemas com transferência veicular para o senhor, tá? Eu reitero aqui meu agradecimento a você, né, pelo convite. Já deixo as 4 pessoas que estão aí nos assistindo. O Gabriel está com um projeto muito bacana aí dessa realização de lives. Acredito que toda quarta-feira, né, está tendo. Toda quarta-feira às 19 horas. Sempre com advogados. Salvo engano, na semana passada veio um colega aí, eu não o conheço, né, mas que trabalha em direito imobiliário, em especial nas locações. Então, toda semana está chegando conteúdo, né? As lives estão acontecendo. É um projeto muito bacana e eu fico muito feliz de participar. Tá? Muito obrigado mesmo pelo convite. Espero ter ajudado. E quem ficou com alguma dúvida, enfim, pode ir no meu Instagram, tem um link lá. Clicando no link, você já vai direto no meu WhatsApp pessoal e aí a gente conversa. Tá? Muito obrigado. Perfeito, doutor. Obrigadão. Fica com Deus. Ótima noite para o senhor. Não sei se o senhor está trabalhando até agora, mas se não, bom descanso para o senhor. Fica com Deus, viu? Parei um pouquinho, né? Senão agora é só água e sombra.